Olá a todos. Esta videoaula vai tratar da questão da composição, né, do nosso exercício da disciplina de animação 2D digital, né? Bom, antes da gente começar a fazer a composição em si, né, a gente precisa observar algumas questões aqui sobre os elementos que a gente vai usar para a composição, né? O que a gente vai precisar a princípio, né, para nossa montagem, né? Bom, primeiro a gente precisa ter os elementos separados, né? Estou abrindo aqui os arquivos para mostrar para vocês, né? Primeiro, a pintura do cenário, né? Deixa eu colocar aqui na tela de gravação, né? As camadas coloridas do cenário em separados, né? Mas é fundamental que a gente tenha de início o layout, né, da nossa cena, né? A gente tem que ter lá a nossa referência inicial do exercício, né? E na sequência, né, logicamente, as camadas, né, separadas, né? Os elementos desse cenário separados, né, que vão definir aí a nossa cena como um todo, né? Bom, como a gente fez a animação do pássaro, né, quadro a quadro, né, é fundamental que a gente tenha também a sequência de desenhos, né, do pássaro, né, do cenário do pássaro, né, as sequências desse personagem já com a colorização, com o cleanup. Tá aqui, no caso o meu aqui tá aqui a sequência do pássaro, né, em PNG com fundo transparente, né. Eu fiz essa primeira parte do pássaro no Krita, né, fiz o clean, a colorização, tal. E aí eu exportei uma sequência de PNG, né, do tamanho da tela do meu layout, né, 1920 por 1080. E a segunda parte do personagem, né, eu fiz no Blender, né. Então eu tenho aqui minha timeline, né. A minha animação ela começa lá no frame 0, né, aqui no meu dope sheet, né. O pássaro reaparece aqui no frame 189, né, 190 mais ou menos aqui, né, e eu tenho aqui a sequência. Eu comecei a fazer o cleanup, né, ela não está finalizada, mas só para vocês terem uma ideia aqui da animação, né, eu fiz um Gizzy Pencil aqui do pássaro, né? Eu chamei aqui até de pássaro animação, né? Tá tudo aqui, ó. Tem o rascunho, né? Tem a camada do rascunho, né? O cleanup do pássaro, né? Que eu comecei a fazer aqui, né? Só tá o corpo do pássaro cleanado, né? Sobre o rascunho, né? E aqui o caso da câmera, né? Que tem um ligeiro movimento de câmera aqui, tá vendo? Eu fiz inclusive uma marcação de um quadrado aqui na animação do pássaro, né? Que eu até chamei aqui de câmera, né? Para eu ter uma referência ali na hora que eu for montar lá na minha cena de composição, né? Então tenho esse cenário. É importante que a gente tenha aqui definido o Gizzy Pencil pássaro animação, tá? Você pode até colocar aqui no pássaro um grupo aqui, pássaro explode, mas tendo aqui como é só uma animação do pássaro, né? Tendo só esse aqui, pássaro animação, né? Já é suficiente pra gente, tá? Veja que a câmera e a luz aqui estão fora, né? Do grupo pássaro explode, né?
É importante separar isso aqui, ó, elementos que eu não vou precisar, né, para minha cena, né? Bom, e além disso, né, deixa eu salvar isso aqui, eu tenho a animação do robô, né? Também aqui eu tenho um grupo, né, chamado robô, né, separado. Veja que a imagem aqui de referência eu deixei fora, né, do grupo robô, né, tanto a imagem e a referência aqui. Um é o layout, outra é a referência do robô, né. Eu deixei fora porque eu não vou precisar deles agora, porque eu já fiz a minha animação em cima do layout, né. Veja que o meu layout está aqui, né. Então aqui também ela se inicia no 0, né. Só que o robô só vai entrar lá no frame, depois do frame, acho que é 219, se eu não me engano, né. Aqui, ó, 240, de acordo com o planejamento que eu fiz, né. É importante vocês atentarem a isso, né. E aí ele entra, tal, e atira, né. Então vê aqui que minha cena tem um total de 480 frames, né. E aí também, né, lembrando, né, de separar aqui o grupo, né, do robô dos demais elementos que eu não vou precisar. Além disso, né, é importante a gente ter aqui, ó, eu criei aqui no Dope Sheet, né, tem o Dope Sheet. É importante que vocês venham aqui no Action Editor, né, e salva a animação que vocês criaram do robô, né, dão um nome para ela, né. No caso aqui eu coloquei robô entra cena, né. Tem outras aqui, no meu caso não tem outras aqui não, mas vocês podem criar outras animações, né, zerar, né, limpar todos os keyframes, né, desde que vocês deem um nome para a cena, né, ou criar uma cópia aqui, ó, a partir da action, né, já feita, né. E aí salvam, né, mantém esse arquivo salvo numa pasta de referência, né. Eu vou fechar ela aqui também, né. Então eu tenho ali a animação do pássaro, a sequência de imagens do pássaro, né. Eu tenho o arquivo do Blender da animação da segunda parte do pássaro, no caso eu optei por fazer isso, né, e a animação do robô numa pasta separada, né. Então elas estão aqui nas respectivas pastas, né. E agora eu vou fazer a composição do cenário, né. Então eu vou vir cá abrir um novo arquivo do Blender, né, esperando ele abrir aqui. Ele abriu aqui, né? E agora eu vou deletar aqui a minha luz, não preciso dela, o meu cubo, né? A câmera eu vou posicioná-la de frente para o eixo na linha do eixo X, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir aqui minha aba lateral com a câmera selecionada. Eu vou zerar as rotações aqui dela, né? E vou rotacionar aqui em Y, né? Vou pôr 90 e X 90. Não, em Y. Peraí. Eu vou zerar aqui de novo, né? Vou rotacionar. Opa! Vou rotacionar ela aqui em X e vou deixá-la aqui de frente aqui para o eixo Y, né? Venho aqui na visão de câmera, né? Vou mover ela para cá, né? E agora eu estou no Object Mode, né?
fechar aqui minha aba de transform da câmera, manter ela mais ou menos nessa posição aqui, né? Eu tenho o eixo Y, X, né? E agora eu vou inserir a minha referência, que é o layout, né? Vou pressionar Shift A ou na própria janela 3D View aqui, adicionar. Eu venho imagem, aí eu vou pegar aqui como referência, né? Eu vou vir aqui e pegar o meu layout, né, meu browser, e vou carregar aqui meu cenário, né, para eu ter aqui a minha posição de câmera, né. Vou aumentar aqui um pouquinho. Veja que ele importou exatamente em cima do marco 0 no eixo Y, né? Volto aqui na câmera. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o movimento da minha câmera, né? Eu tenho um layout, né? Agora eu vou vir cá e ajustar a minha câmera, né? Então eu vou pressionar G aqui para mexer, vou pressionar GY, né? E com o layout, né, eu vou posicionar aqui a minha câmera mais ou menos na marcação que eu fiz na minha cena, né? Lembrando aqui que a nossa cena tem 480 frames. Deixa eu abrir aqui o nosso planejamento, né, o fluxograma. Vou aumentar aqui para vocês possam ver, né? Lembrando que a nossa cena tem 20 segundos, 480 frames. A câmera se inicia um movimento em 144 frames, né? Então a gente volta lá no arquivo do Blender, né? Deixa eu salvar isso aqui, né? Salvar, né? Vou dar um nome aqui no composição, né? Composição aula. Aula. Salvar, né? E aí, aqui ó, embaixo, né, tem a timeline, né? Caso vocês não estejam com essa janela aberta aqui, basta vir aqui na borda, né, clicar com o botão direito, fazer uma divisão, né, vertical split, aqui no caso é horizontal, né? Horizontal split, aí tem uma nova, ele abre uma nova janela aqui. Eu vou colocar aqui o Dope Sheet nessa nova janela, que a gente vai precisar dela. Mas aqui na timeline, ó, nas nossas opções aqui, timeline, a gente tem aqui, ó, a cena começa em 1 e termina em 250, né? No caso aqui, nossa cena termina em 480 frames, né? Minha câmera está posicionada aqui no primeiro momento do layout, né? Lá no nosso planejamento está dizendo que a nossa câmera lá em 144 ela inicia o movimento, então vou pressionar aqui com a câmera selecionada, é sempre importante a gente ter aqui a nossa câmera bem selecionada, né? Eu vou pressionar I, eu vou pressionar localização, né? Vou fazer a animação da minha câmera, né? Então vejam aqui que no Dope Sheet ele já criou aqui um frame inicial da câmera, né? E aí ela termina em quantos frames? E termina em 216. Então vou lá no frame 216, aqui no 216, e agora eu vou fazer o movimento da câmera até o 216, né? Vou pressionar G, X, no caso eu vou mover apenas no eixo X, né? E posicionar até a marcação da segunda câmera do meu layout. Feito isso, vou pressionar I, Location, tá? Vocês podem ativar aqui o gravador
keyframes automáticos, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, né? Porque toda vez que a gente vai mexer com um objeto, ele vai criar um frame automático. Então eu prefiro deixar ele desligado e fazer todo o movimento manualmente, né? Então aqui a gente já pode ver, né? Pressionando Enter, a gente tem um ligeiro movimento de câmera, né? Eu quero tornar esse movimento de câmera um pouquinho mais sofisticado, né? Então o que eu vou fazer aqui? No Adobe Sheet, eu vou aproveitar a minha janela do Adobe Sheet aqui e vou escolher a opção Editor de Gráfico, né? O que esse editor de gráfico ele nos mostra, né? Aqui eu tenho um movimento em X da câmera, né? Quando a gente abre aqui, ó, eu tenho aqui X location, Y location, Z location, né? Veja que o Z ele está reto, ou seja, ele não está mudando de um valor para outro, né? O Y a mesma coisa, né? O Y está aqui embaixo e o X ele já está me indicando uma mudança de posição, né? De um valor X aqui, ó, no frame 144 para um outro valor aqui em cima, né? Veja só, aqui ele está indicando que eu tenho uma aceleração, né? Aqui no meu tem um movimento constante e lá no final tem uma desaceleração. Só que eu quero fazer esse movimento inicial mais lento, né? Então o que eu faço? Eu clico aqui, eu vou travar os demais eixos, né? Para não mexer acidentalmente neles, né? Então eu vou no X aqui, eu vou clicar no primeiro frame, que é essa bolinha do meio aqui, né? Veja que eu tenho controladores, né? Então eu vou fazer aqui eu vou deixar mais lento no início e lá no final eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou fazer ele ficar um pouquinho mais lento no final, desacelerar um pouco mais, né? Então agora eu tenho este movimento. Então um pequeno ajuste no movimento da câmera a partir desse gráfico, tá? Bom, feito isso, né, estou satisfeito com o movimento da minha câmera, né? Agora eu vou voltar novamente aqui no meu Adobe Sheet, né? E eu vou agora inserir os demais elementos, né? Agora vai ser fundamental eu ter essa visão, né, tridimensional aqui da minha câmera, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou novamente na visão de câmera, né? Vou colocar lá na posição 0, né? Vou colocar lá na posição 0. Vou importar agora as imagens do meu cenário, né? No meu Blender aqui, ó, eu tenho, quando a gente vai escolher aqui imagem, eu tenho 3 opções, né? Referência, background e imagens como plano, né? Geralmente essa terceira opção ela não vem ativada. Então, para vocês habilitar essa terceira opção aqui, ó, vocês vão vir aqui aqui no painel aqui do 3D, né? Aqui no cantinho, né? Vocês vão procurar aqui, ó, preferências. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó, preferências é a última opção, né? Aí clicou. Aí aqui, ó, nós temos algumas configurações de interface, né? E uma delas aqui, ó, é o addon, né? Aí vai me aparecer essa janela com várias opções de funções desabilitadas do Blender. São funções antigas ou funções que não ficam automaticamente habilitadas, mas fica ali numa lista, né? E aí vocês vão aqui no pesquisar, ó, colocar imagem, digitar imagem. E aí a gente tem aqui, ó, import, export, import image as a plane, né? Então aqui no meu caso ela já está habilitada. No caso de vocês, se ela não tiver habilitado, vocês habilitam, né? Feito isso, né, vocês voltam lá na 3D View, né? E aí a gente vai importar
o cenário, né? E eu vou lá em imagem, né? E vou importar a imagem como plano. E aí eu já vou aqui no meu cenário, né? Então primeira coisa, eu vou importar o céu, que é o fundo, né? Aí eu vou colocar ele aqui, né? Ele tá possivelmente aqui atrás, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar ele um pouquinho para frente aqui. Ele tá virado, né? Eu vou rotacionar ele em Y, RZ 180. Espera aí. Deixa eu ver aqui o que deu errado aqui. Viewport Display, camadas Z. Ela tá virada aqui. Tá.